Então, essa questão da senhorinha. Essa aqui. Já gritou. Essa questão de a prótese soltar é justamente porque tá infringindo esses princípios físicos e mecânicos de retenção da prótese. Tá bom? Eu tenho a tríade da prótese, retenção, estabilidade e suporte, já falei isso para vocês também, né? Quando eu vou pensar em prótese, eu sempre tenho que pensar nesses 3 pontos básicos fundamentais de retenção, estabilidade e suporte, que é o que realmente vai provocar a minha prótese ficar no lugar dela certo, tá? De forma correta, e vai fazer com que o meu paciente tenha o conforto para a mastigação, para a estética, para a fonética e para a expressão facial como tem que ser. Tá? Então, geralmente, a gente distribui essa tríade, retenção, estabilidade e suporte, igual para todas as 3. Não é mais retenção do que estabilidade, do que suporte. Eu sempre tenho que ter equilíbrio entre as 3 fases. E se eu tiver, dessa forma, eu consigo fazer uma prótese funcionar de forma mais adequada e mais legal possível. Bom? Dentro dos princípios físicos das próteses totais, eu tenho a extensão da prótese, o recorte muscular, o selamento de borda e a compressão e alívio. Quando eu vou executar a moldagem da minha prótese, eu tenho sempre que pensar em copiar os melhores detalhes, como a gente já conversou. Eu tenho sempre que pensar na resiliência da fibromucosa, como eu posso fazer para que essa resiliência seja compensada num modelo que não é resiliente, né? A gente conversou disso também, tá? Como eu tenho que aliviar na questão dos músculos ou inserções da prótese, para que ela não solte, para que ela não caia, tá? E como eu tenho que fazer... E que tanto essa prótese vai se estender ao redor do reborde, sem incomodar o meu paciente. Então, além dessa tríade, retenção, estabilidade e suporte, eu tenho que pensar na minha prótese nesses 4 passos fundamentais também, que ajudam a você desenvolver a prótese de forma mais correta possível. A retenção é a capacidade da prótese de resistir às forças extrusivas, como mastigação e tosse. Olha para você ver, forças extrusivas. A gente já conversou disso também, né? A retenção, ela depende da pressão atmosférica e, consequentemente, da gravidade, da tensão superficial, da coesão e da adesão. Tudo isso a gente já explicou, então eu vou passando mais rapidamente, só para que vocês tenham esse esquema. Ó. A pressão atmosférica atuando na prótese, empurrando ela para baixo, tá? A gravidade também está atuando sob pressão atmosférica, empurrando para baixo. A coesão, que é a união entre partículas de mesmas partículas, a retenção entre partículas iguais, né? Por exemplo, entre a saliva, entre as partículas de saliva formando a tensão superficial, a adesão, que é a união entre moléculas diferentes, por exemplo, saliva e base de fibromucosa, saliva e base resiliente da prótese. Tudo isso são princípios básicos de retenção, nós já falamos, tá? Estou passando rápido, mas só para que vocês entendam. Então, a adesão, ó, é a atração entre 2 corpos de moléculas diferentes em contato. Adesão, moléculas diferentes. Ou seja, por exemplo, a base da minha fibromucosa é formada de tecido, né, a mucosa alveolar, o tecido mucoso. E a base da minha prótese é formada por acrílico termopolimerizável. Então, são 2 corpos de partículas diferentes com contato entre si, promovendo uma adesão, uma retenção aqui pelo princípio de adesão. Uma retenção física pelo princípio de adesão. Tá? Exemplo, por exemplo, copo de vidro sobre um copo de vidro, a base da minha fibromucosa sobre a dentadura. Tá? Olha lá, ó. Aqui um exemplo clássico entre a base da dentadura, aqui laranja, né? E a fibromucosa vermelha. Então, esse contato entre 2 corpos diferentes a gente pode chamar de adesão. Tá bom? Olha, aqui é coesão.
Presta bastante atenção nesse vídeo. Eu acho bem legal para explicar a coesão. Olha, eu pinguei uma gotinha de água e essa gotinha tem a capacidade de se espalhar sobre uma superfície. Vamos lá, deixa eu terminar o vídeo. Não é só isso? Esse vídeo é bom, hein? Peraí, gente. Ó, agora, ó. Vamos lá, de novo. Essa primeira gotinha, na hora que eu pinguei ela espalhou pela placa? Não. E a segunda? Olha lá. Ela praticamente se solubilizou pela superfície. Então, eu tenho viscosidade diferente de substâncias que vão se espalhar sobre a base da minha fibromucosa, sobre a base de um material, tá? E quanto mais ela se espalhar, mais ela tem uma capacidade de molhar essa superfície, e essa capacidade de molhamento dessa superfície, em contato com outro material, vai gerar uma adesão melhor. Então, materiais mais viscosos são menos adesivos. Por exemplo, se eu molhar a base da minha prótese com mel e colocar na boca, é menos adesivo do que se eu molhar ela com água. Por quê? Porque a capacidade de molhamento da água é maior, ela vai atuar em maior superfície da prótese. Se ela atua em maior superfície da prótese, a prótese vai ter uma área mais coberta por saliva, menos viscosa ou mais fluida, do que uma saliva, por exemplo, serosa, uma saliva extremamente grossa. Então, salivas grossas são ruins para a prótese total. Salivas mais fluidas, mais líquidas, são melhores, porque a capacidade de ela molhar a superfície é maior. E quando ela molha a superfície, ela vai gerar uma maior área de contato entre saliva e fibromucosa, como consequência disso, vai ter uma retenção melhor. Deu para entender bem? Isso aí, gente? Tranquilo? E o que seria tensão superficial? Tensão superficial é o tanto que essa água molha até ela se romper. Por exemplo, eu estou espremendo a base da minha prótese com a saliva sobre a fibromucosa, apertei tanto a fibromucosa que ela se espalhou e aí ela separou uma parte da outra. Então, a tensão superficial é o ponto máximo de união. Quando ela separa, quebra a tensão superficial. Isso também gera uma adesão, uma retenção física dentro da minha prótese total. Então, são os 4 princípios básicos, fundamentais, físicos, de retenção de prótese total: retenção por adesão, por coesão, por tensão superficial e por pressão atmosférica e gravidade. Tudo bem, gente? Acho que agora vocês escalaram uma vez, né? Agora ferrou tudo. Não, mas eu acho que fica claro quando você explica do jeito que foi explicado aqui. Tá? Ó, a coesão é a atração entre moléculas de um mesmo corpo. Ou seja, se eu tenho saliva em contato, dentro da minha saliva está cheia de moléculas de um mesmo corpo. Se eu aperto a saliva, a tendência delas se separarem vai depender do quê? Da viscosidade da saliva. Se for muito fluida, vai se separar mais facilmente. E aí o elo de adesão diminui quando a saliva é mais serosa do que quando ela é mais fluida. Tudo bem? Ó, quanto maior a viscosidade, menor é a adesão. Tá? Tem tudo a ver, vocês vão estudar isso lá na questão, nas aulas de dentística. O professor de dentística provavelmente vai falar para você da capacidade de molhamento dos adesivos dentinários. Tá? A capacidade que esse adesivo tem de pingar a gotinha e essa gotinha atuar em maior área da superfície. Tá? Se for um adesivo mais viscoso, a capacidade dele molhar é menor. Quando a capacidade de molhar é menor, a coesão desse adesivo ao sistema vai ser menor. Tá bom? Pressão atmosférica. Esse experimento mostra para você o que é a pressão atmosférica. Não precisa encher totalmente. Você pode fazer das duas formas. Enchendo totalmente. É o experimento que o Story fez. Totalmente. Vou pegar um pouquinho dessa água aqui, ó, colocando o dedo e vou passar na borda. Ok? Depois, eu vou pegar
esse pedaço de papel, vou colocar aqui em cima e vou virar. O que vai acontecer aí, gente? Usando o prato aqui para evitar qualquer outro acidente, agora eu vou retirar a minha mão aqui de baixo. E olha só, a água não cai porque eu tampei com o papel. E se você olhar com mais detalhes, você vai perceber uma certa curvatura na parte inferior. E por que a água não cai? Se ela não cai, é porque existe algo que está empurrando o contrário. Esse algo que está empurrando é a pressão atmosférica, gerando até mesmo uma curvatura, se você reparar com detalhes aqui embaixo. Esse efeito, então, é porque a pressão atmosférica, né, se equilibrou com o restante aqui, eu tenho a altura de água, mais a pressão interna, e a pressão atmosférica está vencendo, né, de tal forma que eu tenho essa curvatura para dentro, e não deixando com que a água saia. E se eu retirar o papel, veja só, vou retirar aqui com cuidado, e a água cai. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal no YouTube Família Inspiração. Viu que eu compartilhei com meus amigos? Então é isso, eu gostei. Ele explica o que a pressão atmosférica influencia na retenção da sua prótese total. Então tem uma força que atua empurrando a prótese para cima e tem uma pressão interna na prótese empurrando lá para baixo. Gravidade vai empurrar para baixo. Pressão atmosférica vai empurrar para cima. Então, tem um equilíbrio de forças do sistema que vai gerar essa retenção da minha prótese total. Tá? Aí, ó. Aqui, ó, pressão atmosférica, a pressão que é a pressão externa, provocada pela pressão externa, faz sobre uma superfície. Tá? Tensão superficial, a capacidade da película de saliva de se romper. Estou falando de saliva para as próteses totais, tá, gente? Mas, sim, se eu molhar uma superfície, se eu molhar a minha folha com água, empurrar a água com o dedo, quem já leu o livro do Paulo Coelho? Né? Ele fala exercício da água. Ele põe a água no chão e fica empurrando com o dedo. Quando as partículas de água elas separam, deixando um trecho do meio seco, a tensão superficial é justamente esse máximo contato que eu tenho entre as minhas estruturas. Então, é a capacidade da película de fluido de água de se romper. É o máximo antes dela se romper. Tá? E sendo assim, eu explico aqui para vocês os 4 princípios de retenção das minhas próteses totais. Tá? Então, eu falei da tríade, retenção, estabilidade e suporte. Retenção são com esses 4 princípios. Se eu pensar no princípio fisiológico, aí eu tenho que pensar em sistema neuromuscular, ou seja, musculatura, sistema nervoso central e periférico, atuando de forma a manter a sua prótese no lugar. Quando eu movimento os músculos, por exemplo, ele já entende que tem um artefato diferente na boca e vai fazer com que o sistema já entenda ali e não faça a pressão para que ela possa se soltar. Tá bom? Saindo da retenção, partindo para isso. Oi, pode perguntar. Eu não entendi, porque no artigo fala que a tensão superficial é a capacidade que a película tem de resistir à ruptura. Isso. E ele está falando que ela... Então, vamos lá. É a mesma coisa. Quem perguntou, Eduarda? Eduarda, foi você? Eu não sei. Estou falando a mesma coisa, Eduarda. A película vai ser comprimida pela base da prótese, ela vai se espalhando, até o ponto dela se romper. Vamos pensar numa saliva mais fluida na minha prótese. Ela tá mais molhada na minha prótese, mas como consequência ela é mais fluida, ela tem uma capacidade de se soltar menor do que uma capacidade de uma saliva mais viscosa. Por exemplo, vamos pensar no mel, né? Tem um mel. Se eu empurrar a partícula de mel, ele vai ficar mais pregado um no outro, certo? Mas quando a capacidade de se rasgar é menor do que numa película de água. Só que a água tem uma capacidade de molhar melhor do que de se rasgar. É estranho, mas é isso mesmo. Então, sempre a gente vai optar por salivas
menos serosas do que a gente vai optar, não, né? O paciente, na hora de a gente confeccionar a nossa prótese total, a gente precisa observar esses pontos, anotar na ficha, porque provavelmente se ele tiver uma saliva mais viscosa ou em menor quantidade, eu vou ter uma ruptura talvez mais perto de se romper do que a gente quando não tem, quando tem maior quantidade de saliva e uma saliva menos viscosa. Tá? Mas aqui é a mesma coisa, tá? É porque esse aqui eu copiei do livro do Turano. E o artigo fala num conceito diferente, mas é isso, a capacidade de se romper, tá? De resistir à ruptura. É a capacidade máxima, é a capacidade máxima deles pichar sem se romper, tá bom? Entendi, obrigada. Estabilidade. Então, a estabilidade, ó, propriedade de um corpo desviando seu equilíbrio de voltar ao seu estado original quando estático. Então, eu tenho minha prótese parada na minha boca, em repouso, certo? De repente, eu ponho essa prótese para movimentar. Eu vou mastigar com ela. Então, ela vai sair do seu estado original para um estado diferente, mas a estabilidade é aquele fenômeno que faz você voltar ela para o lugar certo. Então, aqui tem muito a ver com o sistema neuromuscular, ou seja, a musculatura, tirar e colocar ela no lugar de volta. Tem a ver com contatos oclusais, tem a ver com tamanho do rebordo residual, né? Espessura do rebordo residual e altura do rebordo residual. Por quê? Porque tudo isso influencia quando você movimenta a sua mastigação para fazer a sua prótese funcionar. Tudo bem? Ó, está mais relacionada, por isso que ela está mais relacionada a forças horizontais, ou seja, forças do sentido tanto lateral quanto no sentido antero-posterior. Tá? Geralmente vai depender da relação maxilomandibular, dos dentes da crista do rebordo, base musculatura adjacente, educação funcional. Peraí, aqui. Base. Então, da relação maxilomandibular, quanto for menor a relação maxilomandibular, quanto mais curta a relação maxilomandibular, maior ela vai movimentar a minha prótese, menor capacidade que o meu sistema neuromuscular tem de entender e de fazer aquela prótese sair do lugar e voltar para o lugar de volta. Não é? Tem a ver com dentes e crista do rebordo. Já expliquei para vocês, contato com pontas de dentes muito pontudas vai gerar instabilidade oclusal, vai gerar movimento da minha prótese. E, como consequência disso, ela pode vir a soltar. A base e musculatura adjacente, a brida, freio, tudo isso, na hora que você movimenta, pode influenciar no deslocamento da sua prótese. Tá? E essa educação funcional, fazer o seu paciente entender que aquilo, a prótese vai funcionar na boca dele de uma forma diferente, que é o dente, também é importante na hora de fazer a estabilidade funcionar. Tá? Então, basicamente, ó, aqui vai atuar tanto forças para cima e para baixo, quanto forças no sentido lateral e antero-posterior. Já falei que o relacionamento oclusal entre os dentes, o contato tem que ser o mais estável possível, ou seja, ponta de cúspides mais arredondadas. O relacionamento entre a base da prótese e os tecidos de suporte. Eu não posso ter fibromucosa muito resiliente, muito flácida, muito mole. Por isso que o primeiro pré-requisito para a execução de próteses totais é olhar a resiliência da fibromucosa. Porque tecidos muito flácidos por baixo da minha prótese vão gerar movimentação da minha instabilidade da minha prótese. Então, eu sempre preciso corrigir o tecido que está em excesso, remover, retirar ele dali, para depois tentar fazer a moldagem, fazer minha prótese de forma convencional. Então, quando vocês vão para a clínica, a primeira coisa que vocês vão olhar na amnese do paciente portador de prótese total é se ele tem uma fibromucosa resiliente, se ele tem uma fibromucosa mais flácida, porque isso pode gerar problemas na execução da prótese total. Tá? O relacionamento entre as inserções da prótese, inserção das bordas das próteses e os músculos. O que eu já falei para você? Freios, brida muito evidente, elas geram tensão na prótese. Isso gera instabilidade em todo o sistema. Tá? Aqui, sempre pensar em contatos cêntricos das cúspides vípes, lá nos fundos da fossa, direcionando a força cruzada para o longo eixo do dente, tá?
mas sempre contatos mais estáveis, com ponta de cúspides mais planas do que mais pontudas, tá? Mais pontiagudas, e nos movimentos excêntricos, sempre tentar ter, num lado de não trabalho, um contato para estabilizar a prótese no movimento lateral. Tá? Olha aqui, o que uma prótese mal adaptada, ou seja, mal colocada, mal feita, pode gerar para todo o sistema. Ó. Isso aqui é hiperplasia gengival, provocada por iatrogenia, ou seja, por causa de uso de uma prótese indevida. Né? Então, vai estimulando as fibras endoteliais aqui da fibra mucosa e ela vai ficando mais flácida, mais flácida, mais flácida. E aí aqui, ó, gera esses tecidos de granulação que machucam muito o paciente, que incomodam muito no utilizar da prótese, que se chama hiperplasia inflamatória. Tá? Aqui, região de freio lingual, brida. Isso quando você levanta a língua para fora para fazer deglutição, mastigação, você movimenta a sua prótese. Então, na hora de fazer sua prótese, na hora de moldar o seu paciente, você tem que estar olhando para tudo isso. Porque isso pode gerar um problema futuro para o seu sistema. Os contatos, trazer contatos oclusais sempre. Ai, peraí. Aí o microfone. Sempre para fundo de fossa. Mas esse contato não é só em um ponto de fundo de fossa. Ele é um ponto na vertente interna, na vertente interna, na vertente da ponta de cúspide, para gerar uma estabilidade oclusal. Não uma vertente interna como essa aqui. Esse contato tem que vir um pouco mais para baixo, mais próximo possível do fundo da fossa. Mas ele tem que ter uma área de contato aqui, na vertente interna da cúspide não funcional, tem que ter uma área de contato aqui na vertente interna da cúspide funcional e tem que ter uma área de contato aqui, no centro da cúspide funcional. Como na oclusão convencional, também tem que ser assim lá, tá? Contatos suaves, mas bem distribuídos. Tá? A questão da quantidade de rebordo, de remanescente que a gente tem para poder estabilizar a minha prótese. Se o meu osso era aqui, ó, ele vinha daqui até aqui, a crista, ó. Então ele era grosso, ele era espesso, e agora ele afinou, ele ficou tão fino aqui, e os meus dentes muito provavelmente vão ser colocados sobre a crista do rebordo. Como é que você acha que vai se comportar vestíbulo lingualmente o deslocamento dessa prótese? Quanto mais apoio ósseo eu tenho, aqui, ó, melhor fica para eu movimentar a minha prótese. Mais estável, mais área de contato eu tenho para estabilizar o movimento da prótese. Então a prótese vai ficar melhor, mais retentiva. Oi, pode falar. Se tiver pergunta, pergunta. Sempre que eu vou montar os dentes artificiais da dentadura, que vão ser colocados geralmente sobre a crista do rebordo, eu tenho que pensar no tanto de osso que essa paciente perdeu. Porque se a espessura for tão grande, às vezes eu não vou conseguir colocar o dente em cima da crista do rebordo, porque a prótese vai ficar com os dentes mais lingualizados. A reabsorção aconteceu da vestibular para lingual. Então reabsorveu, o dente estava aqui nessa posição. Aí o osso reabsorveu, andou para cá, agora ele vai ser aqui. Eu não posso pôr o dente aqui. Eu tenho que trazer ele de volta para a posição original. Então eu tenho que confeccionar uma base maior, trazer o dente para a posição e a distribuição de força. Como é que vai funcionar em cima desse sistema? Não é? Já não é mais ponta de cúspide de fundo de fossa, gerando força para o contato do osso remanescente. Já sai do lugar. Eu tenho que pensar em tudo isso na hora de executar a minha prótese. A montagem dos meus dentes artificiais, dá para você ver, ó. Ela vai respeitar no inferior a crista do rebordo e no superior levemente vestibularizado. Tá? Mas se eu tiver uma reabsorção óssea muito severa no sentido vestíbulo lingual, eu vou ter que posicionar o meu dente mais lingualizado possível. Isso pode gerar problemas. Apesar do que, numa prótese total, a gente tem uma carga mastigatória muito menor do que numa dentição natural. Né? Quando eu estou mordendo com dentadura, é 40% menos potente do que quando eu mordo com os dentes naturais. Tudo bem? Falei de retenção, falei de estabilidade, agora eu vou falar de suporte. O que é suporte?
Capacidade da prótese de resistir a forças intrusivas, tais como pressão. Aqui eu estou falando do que sobrou, do remanescente que sobrou, do osso residual, o rebordo residual e da fibromucosa que sobrou. Isso é a capacidade que a prótese tem de resistir a forças intrusivas. Então, para dentro. Tá? Ó, depende da resiliência da fibromucosa, quer dizer, quanto mais grossa for a fibromucosa, mais espessa for a fibromucosa, mais resiliente ela é, mais flácida ela é. Então, quanto mais eu morder nela, melhor vai ser essa distribuição de forças aí. Mas, apesar de mucosas muito resilientes e muito flácidas, elas vão se dobrar sob a pressão da prótese. E aí pode gerar instabilidade do sistema. Depende do rebordo ósseo, da qualidade e quantidade de osso que tem, da reabsorção, se é vertical, se é horizontal, se é dos dois planos, vertical e horizontal, tá? E do tanto que eu vou estender a minha prótese para ocupar os dentes que eu perdi. Por exemplo, eu perdi até o terceiro molar. Só que no superior eu tenho dente natural e tenho até o segundo molar. Eu vou restaurar a minha prótese até quando? Até o primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Não, se eu tenho dentes remanescentes em cima, eu vou restaurar minha prótese até os dentes remanescentes, caso tenha espaço para restaurar. Tá? Idealmente, se eu não tenho dente nenhum, é um par de prótese, um paciente totalmente desdentado, eu vou tentar diminuir o máximo possível essa quantidade de dentes para deixar o paciente com uma boa mastigação, com uma boa eficiência mastigatória, mas deixar também esse paciente com um espaço médio antero-posterior menor, para que tenha menos carga possível na região posterior e menos instabilidade do sistema. Então, quanto menos dente eu coloco, menos contato de dente eu tenho, maior estabilidade do meu sistema. Tranquilo? Tá? Aqui, ó, forças intrusivas, forças que vão atuar sobre o rebordo residual e sobre a fibromucosa. Tá? Então, fatores que influenciam o suporte da minha prótese: a resiliência da fibromucosa, então evitar tecidos inflamados ou contaminados por ação de fungo. Então, quando eu vou fazer, eu tenho que tratar antes dos problemas, trata fungo, trata a inflamação, deixa o tecido saudável e sadio para que eu possa copiar da melhor forma possível. E observar áreas de hiperplasia. Olha aqui para você ver, uma prótese mal adaptada provocou esta hiperplasia inflamatória no paciente. Como é que faz aqui, Paulo? Como é que trata isso aí? Tem que cortar, tem que tirar. Então, você vai fazer uma incisão e vai remover todo esse tecido inflamatório, essa fibrose tecidual. E aí, já espera sarar para depois você fazer a cópia para sua prótese. Aqui, uma hiperplasia inflamatória provocada por uma coisa que a gente chama de câmara de sucção. Não sei se você já ouviu falar disso. Antigamente fazia na dentadura um buraco no meio dela, principalmente no arco superior, para ter uma retenção maior. Isso, a princípio, funciona. Só que, passado o tempo, vai desenvolvendo uma hiperplasia inflamatória, como vocês estão vendo aqui na imagem. Tá? Essa hiperplasia inflamatória, além de ser dolorosa para o paciente, ela vai espremer, empurrar a prótese para baixo, ela vai soltar. Tá? Acompanhando aqui de lesões fúngicas. Olha como está ulcerado aqui. Ó, né? Então, aqui tem que tratar antes de fazer a moldagem. Hiperplasias inflamatórias extremamente severas, ó, também, o caso aqui é só de recorte. E aí, lembrando, eu já falei da característica do osso, né? Lembrando, a característica da fibromucosa pode ser dura, flácida, compressível e lesionada. Então, uma fibromucosa dura, eu tenho o osso aqui, o residual, o rebordo residual e a fibromucosa muito próximos um do outro. A gengiva é extremamente colada no osso residual, sem hiperplasias maiores, sem fibrose de tecido aqui. Esse é o rebordo que eu considero o melhor rebordo para moldar para uma prótese. Aqui já um rebordo com uma área de flacidez muito grande, tecido residual, né? Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó.
uma flacidez muito grande tecidual e uma reabsorção óssea muito extrema, muito severa, ó. Quase não tem osso, está praticamente no osso basal aqui, tá? Eu tenho uma fibromucosa compressível provocada por câmara de sucção, quer dizer, a pressão da minha prótese foi tão grande em cima do tecido fibromucoso que formou esta hiperplasia gengival inflamatória, tá? E as lesões de mucosa, que são aquelas que a gente mostrou na imagem anterior, as hiperplasias inflamatórias provocadas por prótese. Então, para que a gente possa desenvolver a tríade de forma correta, gente, a gente precisa ter conhecimento de tudo isso. Características de fibromucosa, características de osso remanescente residual, características de oclusais dos dentes, características oclusais da futura prótese, quantidade de tecido que eu tenho que restituir, a musculatura, a anatomia da região onde eu estou atuando, tá? Quais são os músculos que participam ali do segurar do sistema neuromuscular da minha prótese. Tudo isso eu tenho que pensar antes de executar e de fazer a minha prótese, para que eu consiga fazer assim uma melhor cópia possível do meu rebordo residual e que eu possa trazer para o paciente maior benefício a utilização dessas próteses. Quando o rebordo tem uma reabsorção óssea severa, ou comunicar, às vezes reabsorve tanto, o rebordo vai reabsorvendo tanto, que o osso basal ele perfura e provoca comunicações com o seio maxilar. Em área posterior é comum isso. Então, é tão fina o osso remanescente que ele vai perfurar e vai comunicar, vai fazer uma comunicação entre a sua cavidade oral e o seu seio maxilar. É o que a gente chama de comunicação bucosinusal, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum desenho. Ó. Aqui a reabsorção óssea está grande, mas essa absorção é no sentido mais horizontal do que vertical. Tá? Eu tenho um cordão fibroso aqui de tecido mole. Ó. E aqui, ó, onde está essa linha escura, é exatamente aonde a minha prótese vai encostar. É o final da minha prótese. Ela vai encostar aqui. Nota que eu vou fazer aqui ó, um alívio do freio lingual na base da minha prótese, para que ele não possa comprimi-la e tirar de fora. Olha a dimensão vertical, quanto o paciente perde os dentes, o quanto que piora. Né? Eu tenho pacientes mais idosos, a protusão da mandíbula para frente, porque não tem dente anterior, então não tem guia anterior, a mandíbula, a tendência dela é ir para frente, vai transformar o rosto normal em um rosto convexo, né? Como vocês estão vendo a imagem aqui, ó. O rosto em formato mais convexo do que o normal, né? Um encurtamento entre o terço inferior da face em relação aos terços médio e superior, tá? Eu já falei para vocês na aula passada os tipos de rebordo quanto à reabsorção, tanto no sentido anterior-posterior quanto no sentido vestíbulo lingual. Os tipos de rebordo, falei para vocês, rebordo quadrado, rebordo triangular, rebordo ovoide, tudo isso a gente já conversou na aula passada, tá? Só estou voltando aqui aos tipos de rebordo. Ó. Os tipos de reabsorção no sentido antero-posterior, a horizontal, somente horizontal, né? A descendente distal, o osso só vai para baixo. Ascendente distal, o osso ele se estabiliza aqui nessa região, só que ele sobe na região de ramo. E o ascendente descendente, que é aquele osso que está alto, desce e volta a subir. Esse é o rebordo mais comum que a gente utiliza para a região posterior de mandíbula. Tá? Aqui, no sentido vestíbulo lingual, eu tenho reabsorção normal, eu tenho rebordo alto, eu tenho ele extremamente reabsorvido, perda vertical, né? Extremamente reabsorvido, e tenho ele estrangulado. Eu tenho uma perda vertical menor do que a perda horizontal. Então, o rebordo ele se estrangula, fica mais alto na parte de cima, estrangulado na parte basal. A área chapeável, aquela área que a gente vai utilizar, é o final da minha prótese, é a extensão da fibromucosa, a parte final da minha prótese. Então, corresponde ao limite máximo de extensão de uma prótese total. É determinada pelo conhecimento da anatomia, região, pela qualidade. O que seria aonde exatamente seria a área chapeável para o final da minha prótese? Quais as regiões? Aqui eu coloquei para vocês, ó, no desenho do modelo, a minha área chapeável seria o final do meu osso residual. Ó.
Então, eu pegaria, então, região de freio labial, para maxila, região de freio labial, né? Ó. Região de fundo de vestíbulo labial, região de fundo de vestíbulo bucal. Aqui a região termo-posterior, chanfradura de músculo masseter. Tá? Aqui o termo posterior. Vamos colocar para vocês aqui, ó. Espaço coronomaxilar. O que é o espaço coronomaxilar? É onde o processo coronoide da mandíbula se descansa. Então, geralmente na região posterior do meu rebordo residual. Bem aqui nessa chanfradura de músculo masseter. Eu tenho o fundo de vestíbulo bucal, que é essa área número 2 aqui, mais anterior. Ó, olha que tem uma freio, uma brida aqui. Eu tenho o fundo de vestíbulo labial. Tá? E eu tenho o freio labial. Então, a minha área chapeável em região termo posterior, que é essa região mais posterior. Na minha maxila, a minha área chapeável